A igreja com a graça e a paz do nosso Deus, e uma boa noite a todos. E hoje é um dia muito especial, né? Porque falei pela manhã, né? O coração do pastor fica muito alegre, muito feliz quando temos seminaristas, né? Tempo de seminário é um tempo muito bom para a igreja, né? Para a vida do pastor. Veja bem, hoje eu vou descansar na pregação, né? Vou estar ouvindo, porque temos um seminarista que vai estar pregando hoje. Isso é muito importante para eles que têm se dedicado nesse tempo. E sabe, irmãos, Deus tem sido tão bom. E nesse tempo nós temos vários seminaristas e irmãos que têm se levantado para estudar a palavra de Deus. Isso muito nos alegra. Então nós vamos estar orando pela vida do irmão Evânio, que hoje está com a missão de nos trazer a palavra de Deus. Que Deus o abençoe, que Deus use como sempre tem feito. Vamos orar? Deus de amor, de infinita bondade e misericórdia, ó Deus, use o teu servo com teu poder. Pai querido, fale aos nossos corações, Senhor, que possamos sair daqui nesta noite cheios da tua presença, alegres e felizes por estar em tua casa e diante da tua palavra. Louvado seja o Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Temo e tremo, né, diante da presença de Deus nesse momento. Apesar de eu estar na minha casa, onde outrora corria embaixo desses bancos, meus irmãos, e ficava todo azul. Eu parecia o garoto da TIM, porque o chão da igreja não era vermelhão, ele era azulão, né? E eu chegava em casa igualzinho o garoto da TIM, todo azul, né? Passando por baixo desses bancos. E para a honra e glória do Senhor, pela paciência e pelo amor de cada irmão mais idoso que está aqui, ou que talvez está pela internet nos vendo, pela paciência dos irmãos e pelo amor de Deus e pela misericórdia, nós estamos aqui. Amém? Glórias a Deus por essa agência do Senhor que foi implantada nesse lugar. E as portas do inferno jamais, jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Sem mais delongas, porque eu não preciso me apresentar, né? Nós vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Números, capítulo 22. Nós vamos ler do 1 ao 35, mas a gente vai se ater naquele episódio um tanto quanto cômico, mas que de cômico na verdade não tem nada, né? Da jumenta com Balaão. Mas vamos partir do primeiro versículo para que os irmãos entendam tudo o que estava acontecendo naquele momento. E depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante do povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos medianitas: agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Esse enviou os mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão, e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse:
Passai aqui essa noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão aí contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zipo, rei dos moabitas, os enviou a mim, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoa-o, porque poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás esse povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram os príncipes dos moabitas e viram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados e poderosos do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zipo, rogo-te que não te demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor vai me dizer. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, chama-te e vai com eles. Todavia, Balaão, você vai falar somente o que eu disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar para o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu para que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora eu te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a sua jumenta, em quem cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade, eu agora teria te matado, mas pouparia a vida dela. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas nesse caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Pai, obrigado por tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o seu servo, humilde servo, seja apenas boca do Senhor nesse lugar, nessa noite, e que a tua glória se revele para aqueles que precisam entender a tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei com esse texto, meus irmãos, desde domingo, quando o pastor falou comigo. O pastor domingo me cercou ali na rua, eu saindo com o carro, ele no dele,
eu parei para perguntar ele assim: o senhor vai para Simar para a gente lanchar? E ele falou assim: rapaz, não vou não, eu vou para casa. Você prega para mim domingo? Falei, aí né? Falei, sim. Deixa eu descansar um pouco domingo que vem, seminarista precisa pregar. Falei, amém. E dali em diante comecei a ruminar comigo mesmo o que eu iria trazer, e não vinha outro texto diferente desse texto de Balaão com a sua jumenta. E aí eu fiquei a semana toda meditando nisso, e tudo que eu pude, né, ruminar dentro de mim, né, trabalhar, eu trouxe para que nós pudéssemos meditar nessa noite. Um texto aparentemente engraçado, né? Realmente, né, uma jumenta abrir a boca para falar, imagina, né? Quem acredita que essa jumenta falou? Eu acredito, porque está na palavra do Senhor. Ela falou. Aparentemente engraçado, onde um profeta, um tanto quanto eclético, né? Um adivinho, um vidente, ele não era tão servo de Deus como aparentava, não, tá? Balaão era um cara dado à magia, adivinhação, né? Era de uma terra que existiam pessoas acostumadas a trabalhar com esse tipo de coisa, gostava de bater um tamborzinho, de tocar uma corimba, era mais ou menos esse que era Balaão, né? Mas ele ao mesmo tempo era amigo do povo da igreja. Ele gostava, ele admirava o povo da igreja, ele tinha um certo apreço pela pessoa de Deus. E como ele lidava com coisas espirituais no seu dia a dia, ele tinha essa facilidade de ter um relacionamento dúbio, não é isso? E esse era esse cara, né? Um adivinho, né? um cartomante, alguma coisa por aí. E ele se vê numa enrascada nessa situação, né? E aí eu pude anotar aqui, né? O profeta eclético, adivinho, vidente, figuras comuns, né? Em culturas do Oriente, que era conhecido por ter poder espiritual e recebia, pagamentos para amaldiçoar pessoas ou povos, né? O fato de Deus falar com ele, apesar de ele não ser israelita, mostra que ele tinha alguma conexão, né, com esse mundo espiritual. Digamos que ele tinha um pé lá e o outro. Eu não sei como é que está o seu pé nessa noite. Eu não sei se você tem alguma experiência com o espiritual. Eu não sei se você tem alguma intimidade com Deus ou com o diabo. Eu não sei. Mas eu só sei que você pode mudar de direção se você não estiver nos caminhos corretos. Amém? É tempo de mudança. É tempo de voltar-se para o Senhor. É tempo de voltarmos para o primeiro amor. E seguindo, né? Alguma semelhança com os dias de hoje, né? Alguma semelhança com o que você tem vivido? Será que você está com um pezinho na casa de Deus e o outro pé, sabe lá onde? Como Balaão? Abrindo um parênteses, né? Eu fiz uma pesquisa. É importante frisar que lá no século XVI, quando a teologia alemã começou a despontar, né, sendo esta época berço da reforma, ocorrida antes, né, através de Martinho Lutero, a gente sabe muito bem disso, o mundo acadêmico tomou conta da palavra de Deus, e os textos tão, talvez esdrúxulos ou estranhos como esse que a gente está trazendo aqui, não eram bem vistos pelos detentores do conhecimento daquela época. E já lá atrás eles achavam que certos textos eram inadequados para que fossem trazidos para as pessoas meditarem, não é? E nós sabemos muito bem que se está na palavra de Deus, alguma coisa tem que trazer para a gente, amém? E lá em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Se está escrito, meus irmãos, por mais que seja um texto, né, um tanto quanto engraçado, alguma coisa quer ficar para a gente. E sabemos que a palavra de Deus, ela é o quê?
a mais valiosa verdade. Nós sabemos. Não diferente nos dias de hoje, né, nós temos nos deparado com pessoas que querem atualizar a palavra de Deus, não é isso? Como temos sofrido com isso? Mas a palavra de Deus, queridos, no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, ela é atemporal, assim como o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Glórias a Deus por isso. É nessa verdade que cremos. Ademais, a Bíblia está lotada de versículos, de passagens que usam animais, não é isso? Constantemente, seja por comparação com os seres humanos ou por participação direta nos fatos. A serpente falou com Eva, lembra disso? A jumenta falou com Balaão. Se a gente for lá no Salmo 42, 1, né? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Já em Apocalipse 8,13, enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então, a natureza de Deus, ela se revela para nós e mostra muitas vezes aquilo que Deus quer para a gente. Não poucas vezes eu estava sentado, pastor, na minha área lá nos fundos, sentadinho para tomar café. Aconteceu, irmãos, ontem. Eu sentadinho, um beija-flor apareceu e foi lá numa florzinha e aí o Senhor de novo: olhai os pássaros, meu filho, olhai os lírios do campo. O que eles fazem para viver? Mas eu sustento eles. Fica tranquilo que eu estou à frente. Amém, irmãos? Toma essa posse. Eu estou à frente. Seguindo, voltando para o nosso texto principal, Deus sabia muito bem que Balaão estava interessado em dinheiro e poder. E esse, após ter sido contratado por homens de Balaque, monta na sua jumenta, que do nada, após apanhar muito por sair do caminho e machucar o pé dele, verbaliza em linguagem humana. O pano de fundo desse episódio nada mais é do que a desobediência, ainda em âmbito de premeditação. Todos aqui poderiam levantar a mão, porque todos nós já premeditamos alguma coisa, já pensamos em fazer alguma coisa, mas o nosso Deus vem aqui e me avisa: vai não, ô rapaz, tá doido? É ou não é? Balaão estava premeditando desagradar a Deus. Só que ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu, ficou ruim para ele. Mas o pano de fundo disso tudo é a desobediência. Talvez você que está aqui nessa noite, talvez você que está lá na internet, inclusive eu falei que eu ia mandar um beijo para você, Kelly, Arialdo, Lucas e Laurinha, que Deus os abençoe, em breve vocês estarão conosco. Eu lembrei que eu ia mandar, tá vendo? Talvez você que está aqui tenha andado fora dos preceitos de Deus. Talvez você tenha recebido algum encantamento, algum valor, alguma coisa, às vezes nem é dinheiro, mas algum prazer, né? algum errinho que você te faz ficar lá e cá. E hoje é tempo de mudança. Hoje é tempo de conversão. Hoje é tempo de aceitar Jesus como único e eterno Salvador. É isso que eu trago para vocês nessa noite. Então esse episódio é um episódio de desobediência ainda em âmbito de premeditação, porque Deus sabia exatamente o que ia dentro do coração de Balaão. Olha para cá, você sabia que Deus sabe exatamente o que vai no seu coração? Voltando um pouco sobre a natureza, conta uma história que um rapaz se converteu, mas ele era viciado em maconha. E certo dia, ele ainda na igreja, tentando andar nos caminhos do Senhor, mas ainda preso ao vício, pegou um cigarrinho de maconha e foi para o meio de uma floresta para fumar. E aí chega um passarinho, logo qual, e pousa do lado e diz: bem te vi. E ele voltou correndo para a igreja: ó, pastor, não dá não, eu vou largar esse negócio de maconha, porque até o passarinho está me falando que ele me viu lá dentro da floresta.
O Senhor é onisciente. Queridos, Ele sabe exatamente o que vai no seu coração. E foi por isso que aconteceu essa história toda com Balaque. A espiritualidade de um profeta foi colocada em xeque através de uma jumenta. Que vergonha! Uma das características de que Balaão não iria lutar com as armas físicas nem guerras sangrentas com Israel é que ele foi montado numa jumenta. Se ele fosse para guerrear com espada, com escudo, ele iria em quê? Num cavalo. Assim como Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento, porque ele não foi para guerrear. O reino dele é outro, querido. O reino dele é espiritual. Balaque, na sua inteligência, porque Balaque não era burro não, o rei de Moabe, ele na sua inteligência entendeu que ele jamais ganharia guerra física contra Israel, e o único caminho para que ele tombasse o povo seria pelo caminho espiritual. Eu queria dizer para você nessa noite, a minha luta e a sua não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus, e entenda que tudo na sua vida, desde o momento que você optou por andar na presença de Deus, ou desde que tenha um comichão no seu ouvido te falando, rapaz, você precisa mudar de vida, desde esse momento, é tudo espiritual. É tudo espiritual, queridos. E aí Balaque, inteligentemente, queria usar, já que é espiritual, já que tem um Deus que faz essa turma de Israel matar todo mundo, e vai ganhar a gente aqui, nós vamos dançar também, eu vou ter que atacar esse Deus espiritualmente, com quem? Com Balaão. O livro de Números, ele narra esses acontecimentos, da jornada de Israel no deserto, após o êxodo, e antes da entrada da terra prometida. Então Balaque tinha muito medo, porque ele estava sabendo disso tudo. Ele estava sabendo, porque as notícias chegam, meus irmãos. E olha que naquela época não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, mas as notícias chegam, tem um povo acampado aqui perto que está exterminando todo mundo, e tem uma coisa, o Deus deles é todo poderoso. Balaque estava tremendo. Sabe por quê que ele estava tremendo? Ninguém pode com Deus que você serve, querido. Vira para quem está do seu lado e fala, ninguém pode com Deus que você serve. Ninguém pode. Nós somos poderosos e poderosas, não pela força que há em nós, mas pelo poder de Deus que habita em nós, irmãos. Nós temos poder em nome de Jesus, e nós precisamos tomar posse disso na nossa vida. Você que está aí e que é intelectual, como esses caras aqui que foram atrás de Balaão, nós aqui temos muitas pessoas intelectuais. Vocês precisam estar em posições estratégicas para que o reino de Deus prevaleça aqui nessa terra, para que você seja usado pelo Senhor, não é isso? Nós temos aqui pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, pessoas que têm conhecimento, e que você tenha isso em sua mente sempre. Eu preciso usar do meu conhecimento, e eu preciso estar em locais estratégicos para que o reino de Deus se estabeleça aonde quer que eu esteja. Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos? Quanto conhecimento você tem, querido? Quantas pessoas eu conheço, irmãos, nessa minha caminhada? Quantas pessoas o pastor conhece? Quantas pessoas meu cunhado conhece? Meu primo que está aí, Luciano? Quantas pessoas, meus irmãos? Não é isso? Laílson, Couto. Quantas pessoas, irmãos? A responsabilidade sobre nós que vestimos a camisa da fé é muito grande. Muito grande. Vamos lá. Quais são os encantamentos que chegam até você? O que te tira do sério espiritualmente? O que te faz escorregar? Até que ponto você se manteria fiel a Deus e não se renderia às ofertas de Balaque? Até que ponto? Quem são os Balaques da sua vida? Conta para mim. Você que está aí do outro lado. Quais são as ofertas que você jamais recusaria? Cada um aqui, meus irmãos. Ninguém está livre disso que eu vou falar. Cada um de nós aqui temos no mínimo um ponto fraco, e o nosso inimigo sabe muito bem disso, e ele ataca exatamente esse ponto fraco que eu e você temos. Começa
anotar aí, quais são os Balaques que me atormentam? Quais são? Já pensei uns 3 Balaques aqui, meu Deus, vou parar, senão, no caso. Já pensei nos 3. O Israel de Deus, você e eu, somos um povo bendito. Eu e você somos ou podemos nos tornar o Israel de Deus. De repente tem alguém aqui que ainda não é povo de Deus, mas ainda há essa possibilidade. Hoje, queridos, o Israel de Deus, ele não se restringe ao território de Israel. O Israel de Deus qualquer um pode ser, não é isso? Nós somos o Israel de Deus, e se você ainda não é, você pode ser esse Israel. Qual o seu preço? Balaão estava disposto em seu íntimo a se vender e amaldiçoar Israel, assim como os irmãos de José fizeram com ele, assim como Judas fez com Jesus. Por quanto você venderia sua fé? 1 milhão? Você está doido, Evandro? Por 1 milhão vendo você junto. Vai eu e mais você junto. 100 mil eu estou vendendo minha fé. Meus irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Deus, na sua infinita sabedoria, na sua onisciência, Ele sabia que Balaão, na verdade, queria isso aqui, dinheiro. E queria amaldiçoar o povo de Israel, só que Balaão não estava conseguindo. Nós cremos num Deus vivo e poderoso, que pode todas as coisas. Balaque não manda chamar qualquer pessoa não, né? Ele manda chamar alguém especialista em coisas espirituais, não é isso? Leiamos Deuteronômio 32, 39, você consegue botar aí, Samara? Esse é o nosso Deus, Deuteronômio 32, 39. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver, eu ferirei e curarei, ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Amém? Esse é o meu Deus e é o Deus que você serve. E eu vou te dizer mais uma coisa, Balaão sabia muito bem disso, porque ele lidava com coisas espirituais, mas ele não conhecia Deus, certo? Sigamos. Agora nós vamos entrar naquela parte que é um tanto, como eu disse desde o início, aparentemente cômica, mas que de cômico não tem nada. Balaão, ele levanta cedinho e parte com os príncipes de Moabe. Arrumou uma jumentinha que já era de casa, né? Era um bicho de estimação da família, assim podemos dizer. E ele arruma a jumentinha direitinho e pega mais 2 servos e vai junto com a galera, com os príncipes de Balaque, e começa a caminhar, certamente movido por cobiça. Qual é a sua intenção real diante de Deus? Será que você quer se dar bem? Será que você acha que o fato de você estar sentadinho no banco aí, bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, basta? Eu queria te dizer que não. Meus irmãos, o negócio é muito mais embaixo do que a gente possa imaginar. Muito mais embaixo. Deus fica do céu procurando adoradores. Se Ele está procurando é porque é difícil de achar. Que o adorem em espírito e em verdade. Eu não sei se você é um obreiro aprovado por Deus. Eu não sei, mas é tempo de reflexão. Assim como essa semana eu fui bombardeado por Deus para refletir sobre a minha vida em relação a esses aspectos. E aí Balaão, sai e a ira de Deus cresce, acende-se contra Balaão, porque Deus sabia que ele estava indo para lá para se vender e amaldiçoar o povo de Deus. Isso mostra para a gente que mesmo com permissão, Deus viu o coração de Balaão, que não ia para abençoar, mas por ganância. Por vezes, Deus permite que eu e você passemos por situações difíceis, não porque Ele aprova tudo que estamos passando, nem o sofrimento que temos, mas para que possamos aprender a depender dEle, ouvir a sua voz e entender que
Ele é soberano. Quem sou eu e você na fila do pão? Hein? Diante da grandeza do nosso Deus. Quem somos nós, queridos? Deus não precisa da minha adoração. Ele se alegra com a minha adoração. Mas Ele é Deus, Ele é Deus. Ei, acorda. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, o meio e fim. Ele é tudo. Sabe, eu só vou ter vantagem se eu adorar esse Deus. Qual a desvantagem que nós vamos ter? Me diz, uma vez Daniel falou isso comigo. Daniel, cadê ele? Pastorzinho, está aqui não? Rapaz, fiquei pensando, a gente numa célula, eu fiquei pensando, se eu aceitar Jesus, o que eu tenho a perder, Vânia? Eu não tenho nada a perder. Então, poxa, por que eu não aceitei? Queridos, mas é verdade. É verdade. Quão bom é andar junto do Senhor, meus irmãos. Quantas redomas, pastor, o Senhor traz para a vida do Senhor. Simplesmente, Pablo, porque vocês optaram por andar no caminho de Deus, amém? Rony, irmãos, Balaão parecia ser esperto, mas não era tão esperto assim não, porque ele queria dar uma pernada em Deus. Inclusive depois, em outros capítulos mais à frente, ele faz 7 altares para tentar convencer Deus a deixar Deus fazer o que ele queria, para você ver a insistência dele. E aí a ira de Deus se acende contra Balaão, porque ele foi, né? Foi para o caminho e está lá. Do nada, o jumento vê um anjo com uma espada grande no meio do caminho. Só que Balaão não viu. E aí mostra para mim e para você que de intimidade com Deus Balaão não tinha nada. Porque se até um jumento vê um anjo de Deus e ele não vê, tem alguma coisa errada. Correto? E aí o jumento sai para o meio do mato para se desviar do anjo. Balaão desce a varada. Aí o jumento volta. Mas o jumento continua vendo Balaão, vendo o anjo. Aí o anjo se coloca no meio de 2 vinhas e o negócio fica mais um pouco apertado. E aí o jumento começa a roçar de um lado da vinha e começa a machucar o pé de Balaão. Balaão vai e bate mais no jumento. Volta para cá, rapaz, é para cá. E aí o jumento volta de novo para a estrada. E aí o anjo, numa tacada final, fica num cantinho, num estreito que tinha impedimento de um lado, impedimento do outro, não tinha para onde correr. E aí a única coisa que sobrou para o jumento foi se deitar com Balaão em cima dele. Foi assim que aconteceu. Deus faz o jumento falar. Esse momento é extraordinário e brilhante para Balaão. Através da boca de um animal, Deus confronta um homem que se julga espiritualmente superior. A expressão abriu o Senhor a boca do jumento, né? Foi necessário um animal falar para que Balaão abortasse seu plano de pecar contra Deus e contra o povo de Deus. Nesse momento, Deus abre os olhos de Balaão, não é isso? E ele vê o anjo. Mas antes, o jumento vira para ele e fala: não estou entendendo. Rapaz, a gente trabalha junto há muito tempo. Eu alguma vez fui desobediente para você me bater desse jeito? A gente trabalha junto há tanto tempo, você já me tem, eu te levo para lá, para cá, paro na hora para você descer. Sou um animalzinho bom. Não estou te entendendo por que você está me batendo, eu já fiz isso com você outras vezes. Balaão, não. E nesse momento, os olhos de Balaão se abrem e ele dá de cara com quem? Com o anjo. E aí ele entende por que o jumento estava saindo. Por 3 vezes, o anjo apareceu
Mas Balaão não viu. Por 3 vezes o Senhor chamava Samuel, e Samuel não tinha entendido, porque não tinha conhecimento. Quantas vezes o Senhor vai precisar te chamar para que você possa ouvir? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. E é por aí. É aqui mesmo. E aí Deus abre os olhos de Balaão. Balaão vê o anjo e imediatamente se prostra. E o anjo ainda repreende Balaão e fala para ele: eu teria te matado se você continuasse, mas eu ia poupar a vida da jumenta. Que loucura. Que loucura. Aquilo ali não foi nada mais, nada menos do que um momento de humilhação. Como que um bicho consegue perceber a presença de Deus? E o cara que se dizia profeta não conseguiu. Quais são as vozes? Você que está aí do outro lado, quais são as vozes que você tem ouvido? Meus irmãos, nós estamos num tempo pós-moderno no qual temos ouvido muitas vozes, mas não são poucas, são muitas vozes. E isso é tema de conversa nossa em âmbito acadêmico no seminário. Muitas vozes. E que voz eu devo ouvir, querido? Que voz você deve ouvir? A voz do Senhor. Porque Ele vai te fazer andar em pastos verdejantes, porque Ele vai fazer você ser árvore frondosa junto a ribeiros de águas, amém? A qual dá o fruto na estação própria, porque você vai ser uma pessoa bem-aventurada, independente das dificuldades que você passar. Como disse Daniel, né? Só vantagem. Só vantagem, queridos. Por mais que às vezes não pareça, você vai ter que matar muito você mesmo para agradar o Senhor, tá? Paulo já dizia isso, né? Aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia, aquilo que ele não queria, ele fazia. Não é isso? Você vai ter que se matar muitas vezes para poder andar na presença do Senhor, mas lá na frente vai vir a recompensa. Amém? É perfeitamente possível caminharmos no mundo espiritual, ouvir a voz de Deus, ser usado por Ele e mesmo assim ter um coração totalmente divorciado, longe da vontade dEle, certamente em meio ao trigo há joio. Qual queremos ser? Qual queremos ser? Cuidado para qual profeta você tem, né? A gente às vezes vê uma pessoa eloquente que fala bem e que aparentemente, como Balaão, é cheia de Deus. Mas, queridos, nós temos aí muita gente que só quer ludibriar e que só quer obter vantagem, assim como Balaão queria obter vantagem naquela situação. E ele ficou num duelo. Ou eu vendo os meus trabalhos, né? Ou eu vendo os meus trabalhos para Balaque, ou eu agrado a Deus. Mas ele simplesmente foi impedido. Deus não deixou ele continuar o trabalho dele. Já estamos terminando. Há tempo de se ajustar na direção que Deus está apontando. Ainda há oportunidade aberta para nos prostrarmos diante da cruz de Cristo. Samara, 1 Reis 18, 21, por favor, vamos ler. 1 Reis 18, 21. Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear
para um lado e para o outro. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se porém é Baal, siga Baal. O povo, contudo, nada respondeu. Você não precisa me responder, mas a pergunta vai ficar no ar: Baal ou Deus? Uma encruzilhada que é fácil de entender para qual caminho devemos ir. Mas esse caminho para qual devemos ir, ele exige de mim e de você renúncias. Nós temos que abrir mão, queridos. Não tem jeito. Aí vem outra música que eu cantei lá atrás. Hoje o pessoal falou que eu sou velho, né? Deram risada. Oh, sim, vale a pena seguir a Jesus. Nesse mundo é bem melhor ter a Cristo. Tristezas se vão, honra e glória e profissão. Mais feliz é aquele que tem a Cristo. Vale muito a pena, queridos. Vale muito a pena. Joga tudo para cima e vem. Ah, mas eu tenho gato no meu relógio. Ah, mas eu tenho amante. Mas eu tomo uma minha cerveja escondida. Ninguém nem sabe, Vânia. Mas eu tomo minha cerveja escondida. Eu arrebento no vinho em casa. Fico doidão. Meu irmão, vem. Larga tudo e vem. Se joga aos pés do Senhor. O próprio Deus vai se encarregar de ver se você é Balaão ou se você realmente quer mudar. Ou se você está fazendo só para se amostrar. E aí, já caminhando para o final, eu vou trazer uma frase linda de Billy Graham. Você nunca será pleno enquanto Deus for apenas uma parte da sua vida e não o centro dela. Você nunca será pleno. E finalmente, já no finalzinho, a última folha, eu queria deixar para vocês algumas lições que eu tive desse texto e dessa história toda. Nós precisamos entender que Deus é soberano, Ele tem total controle sobre a história, os povos e até sobre os profetas pagãos. Nada acontece sem o seu consentimento. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Ele pode falar através de um jumento, Ele pode falar através de um drogado que está sentado na frente da sua casa a hora que você chegar. Deus é Deus e Ele vai se revelar para você da forma que Ele bem entender e da forma que mais vai te impactar. A responsabilidade do profeta, mesmo quando autorizado por Deus, Balaão é julgado por sua intenção errada. A retidão interior importa mais do que as aparências internas. Ei, você e eu, que trabalhamos na casa do Senhor e que temos muitas responsabilidades, abre o olho, porque o peso sobre mim e sobre vocês que trabalham na casa do Senhor é muito maior. Só nos serão dadas grandes oportunidades e grandes posições se nós nos posicionarmos diante do Senhor. Você e eu podemos ser grandes homens de Deus. Lá no seminário, irmãos, um parênteses, tem um irmão, não vou falar o nome dele, humilde, mora na roça. Que palavra aquele cara tem. Como eu tenho aprendido com ele. Humilde, assembleiano, está lá no seminário com a gente, encantado com tudo que encontrou. E nós, irmãos, encantados com ele. Que relação, né, de troca maravilhosa. Então o Senhor, Ele pode te colocar em altos lugares, mas se você fizer por onde, né? Para que Ele possa assim fazer. Revelação e cegueira espiritual. Balaão representa aqueles que, mesmo em contato com o divino, podem estar cegos espiritualmente por orgulho ou simplesmente por interesse pessoal, porque era o caso dele, né? O que a Bíblia nos deixa entender que ele tinha interesse pessoal. Grana, era o interesse dele. Conclusão: Balaão tinha duas identidades. Eu não sei quantas identidades você tem.
Eu não sei como anda a sua vida diante de Deus. Talvez você que está aqui hoje, está nos visitando. Eu não tenho experiência nenhuma com o Senhor. Mas hoje é tempo de você ter. E para você que é cascudo, velho de igreja, fica aí esquentando o banco e vai amanhã começar a pecar. Só para de pecar domingo de manhã quando volta para a igreja. Toma uma tendência. Toma vergonha e muda de direção. Ouviu? E eu estou falando isso até para mim mesmo, meus irmãos. Ô rapaz, ô menina, ô moço, não vai por esse caminho que tu tem ido. Você afinal de contas diz que serve a um Deus vivo e fiel, mas amanhã já está com o pezinho lá com o Balaão já. Aí chega domingo, é tempo de mudança real, verdadeira. Não para que os outros possam ver, mas interna. Deus vê o que está dentro, queridos, não vê o que está fora. A narrativa de Números 22, 21 a 35 é uma das passagens mais ricas do Antigo Testamento, em termos de humor, ironia, moral e teologia. Mostra que a verdadeira sabedoria espiritual vem de um coração obediente, não de dons ou reputação. Não adianta você ser filhinho de crente, porque você vai dar conta de si mesmo ao Senhor. Os maiores culpados dos nossos fracassos ou das nossas vitórias somos nós mesmos. A gente bota a culpa no diabo. Muita coisa ele não tem culpa de nada. É você mesmo que dá vez para ele. É tempo de fecharmos as portas para Satanás, amém, irmãos? Posso ouvir um amém forte? É tempo de fecharmos as portas para Satanás. Fechar as portas e abre seu coração para o Senhor. Abre o seu coração. Eu não sei se tem alguém aqui essa noite que quer aceitar Jesus. Eu também não sei se tem alguém aqui nessa noite que está precisando se ajustar. Você, irmão da igreja, eu sou o primeiro, irmãos. Eu tenho muita coisa para ajustar. Muitas coisas para ajustar. Então é tempo de virmos aqui. Se você quiser, vem à frente. Faz um compromisso diante do Senhor, diante da sua igreja. Se você também não tem experiência nenhuma com Deus, está aqui nessa noite e quer dizer para que todos possam ouvir, inclusive para o diabo ver: a partir de hoje eu não quero nada com você, eu quero andar na presença de Deus. Vem aqui à frente. Se tiver alguém, pode vir. Se você gosta, se você quer se ajustar, se você não tem experiência nenhuma com Deus, a igreja está orando e você vem aqui à frente. O Senhor está te dizendo: tem alguns móveis aí que você precisa mudar de lugar. Você precisa fazer faxinas em cantinhos que estão sujos. Se você é um desses, junto comigo, essa semana, como eu falei, eu fui bem bombardeado com isso. Vem aqui à frente, não precisa ficar com vergonha. Você que é membro da igreja e que se entende que precisa ajustar a sua vida em alguns aspectos, vem aqui à frente. Você que está aí do outro lado, se você quiser ter uma experiência com o Senhor também, procura a gente aqui no decorrer da semana. Levanta a sua mão, deixa seu telefone no chat, porque alguém vai entrar em contato com você. Os Balaões que existem dentro de nós, eles precisam morrer. Talvez você esteja um tanto quanto envergonhado de vir aqui à frente, e eu entendo, mas eu tenho certeza, absoluta certeza, que a mensagem foi entregue e que os corações dos irmãos e dos amigos que aqui estão e daqueles que não estão, que estão lá na internet, foram impactados com essa palavra. Você quer abandonar as suas práticas pecaminosas e se converter a Jesus? Você quer matar o Balaão que tem dentro de você? Hoje é noite, né? Hoje é dia. Hoje é noite, que possamos entender que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Gostaria de chamar o pastor. Que Deus nos abençoe e que você possa mudar de vida, mesmo sem ter vindo aqui à frente, que você possa mudar de vida, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Deus continue usando com o poder do seu servo. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós vamos estar encerrando o culto desta noite. E é muito bom estarmos diante da palavra de Deus e sentir o impacto que ela traz a nós, transformação. Costumo dizer que nunca permanecemos os mesmos diante da palavra de Deus, né? Sempre quando estamos diante dela, não conseguimos permanecer os mesmos. Que Deus continue a falar a todos nós